lugar, meu espaço. É onde se nasce, se criam e se tiram os elementos para a construção da literatura e da imaginação. Minha poesia, minha terra. Este é o tema de hoje do Trilha de Letras. E para falar sobre isso, nós convidamos o ensaísta e músico José Miguel Wisnik. Seja bem-vindo ao Trilha de Letras, Wisnik. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Kátia. Que Não bom é? conversarmos. É bom conversar sobre literatura sempre, né? Agora, quando o tema é poesia e minha terra, parece que é diferente, porque a gente percebe isso na literatura de muitos autores brasileiros. E você tem um livro sobre isso com Carlos Drummond de Andrade. Acho que a gente pode até abrir dessa maneira, não é? De fato, Carlos Drummond de Andrade é um poeta que talvez, mais que todos, é um caso muito especial de apego, de relação muito forte, muito profunda com o seu lugar de origem, que é Itabira, uma pequena cidade no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que até se chamava Itabira do Mato Dentro, né, quando ele nasceu. Então, essa cidadezinha qualquer, né, como ele diz num poema dele, é obsessiva na obra dele. Ele volta sempre a falar de Itabira ao longo da obra toda, né? E é uma cidade que tem uma relação muito forte, ao mesmo tempo, com a história da mineração no Brasil. É uma cidade decisiva para a história da mineração e o Drummond viveu também isso, a relação pessoal, íntima, profunda da sua poesia lírica com Itabira e a relação dessa cidade com a história brasileira e mundial, pode-se dizer, da mineração. Eu até aproveito, gente, já que o Wisnik está falando disso, ele tem esse livro aqui, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, onde faz, inclusive, uma análise diversa sobre os vários assuntos que fizeram parte da vida do Drummond. Você separou em Itabira, não foi isso? Depois tem uma segunda parte, onde você fala exatamente da mineração. Vamos falar para o público. O que vai encontrar nesse livro, por exemplo? Tem uma primeira parte que é justamente sobre essa relação de Drummond com o mundo de Itabira, com a família, em suma, com esse mundo da província. Mas essa história se desenvolve no livro com uma segunda parte chamada Maquinações Minerais, sobre como a cidade de Itabira se tornou o centro de uma discussão nacional sobre o destino da mineração no Brasil, que culminou com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Foi criada para explorar o ferro de Itabira, em especial o Pico do Cauê, que era uma imagem, quer dizer, uma montanha de ferro que estava bem à frente da casa onde ele viveu toda a infância. Então, essa é a segunda parte do livro. Uma terceira parte do livro é sobre o poema A Máquina do Mundo, que é um dos mais densos e impactantes, enigmáticos poemas da literatura brasileira e que eu interpreto como estando ligado à história da mineração e à chegada desta máquina mineradora a esse pequeno lugar onde o poeta nasceu. A gente, às vezes, tem uma sensação, quando a gente lê esse poema que o Wisnik está falando, de que esse poema foi escrito ontem, que esse poema foi escrito agora. E é impressionante porque foi escrito na metade do século passado, não é isso? Exatamente. Ele foi publicado pela primeira vez em 1949, depois saiu no livro Claro Enigma, em 51, A Máquina do Mundo, não é? E esse poema está ligado, no caso aí da maneira mais densa e profunda no Drummond, com as preocupações dele com o destino da mineração, o destino da exploração do ferro nessas cidades de Minas, especialmente na cidade dele. Nos anos 50, ele escreveu muitos artigos discutindo com a Vale do Rio Doce, discutindo com a companhia e, curiosamente, significativamente, denunciando o que ele via que eram os efeitos prejudiciais, os danos que a mineração provocava. Ele achava que ali estava se formando uma grande companhia que se tornou
uma das maiores empresas de mineração do mundo, que nascia da exploração das riquezas, das jazidas minerais daquele lugar, mas achava que o lugar não se beneficiava da mineração na mesma medida, ou longe, muito longe disso, da medida em que a empresa, a companhia se beneficiava da exploração do lugar. E ela explora enquanto der até os últimos estoques, e depois ela parte para outra e deixa a história, né? Deixa para trás tudo aquilo o mundo que ela explorou. E ele previa isto como um possível problema, quer dizer, que estava no horizonte, ele via. Mas isso, como você disse, em 1950 e alguma coisa, dizendo isso, dizia solitariamente, porque não havia minimamente nem a consciência ambiental, nem a consciência dos efeitos da mineração e dos problemas que isso traria, mas que foram tratados pelo Drummond e hoje tem uma atualidade impressionante, né? Você diz essa questão da partida e a gente sabe que Drummond deixou Itabira e a gente pode dizer hoje que ele se tornou universal com a obra dele. Exatamente. Dá para a gente destacar isso no nosso grande poeta. Exatamente, Kátia. Ele é bem o caso desse poeta que, sendo tão ligado à província de origem, ele, ao mesmo tempo, é um poeta cuja obra mais abrange mundo, né? Ele é poeta que tem o livro O Sentimento do Mundo, né? E tem o poema Mundo, Mundo, Vasto Mundo, O Meu Coração é Maior que o Mundo, né? A Máquina do Mundo. É um poeta que está lidando com com essa abrangência de um desejo de abarcar tudo, mas isso não se opõe ao fato dele ter uma relação tão íntima com o lugar. E podemos dizer que esse lugar onde ele nasceu era, ao mesmo tempo, como a gente disse, um pequeno lugar perdido no mato dentro de Minas, mas era o lugar onde estava se dando uma discussão nacional sobre o destino da mineração e era o lugar onde estava em jogo, quer dizer, fazendo parte do mercado mundial do ferro e do aço. Mesmo ele tendo partido para o Rio, né, e vivido fora de Itabira, Itabira vai com ele, né? O sino da Igreja Matriz do Rosário, que era colada na casa dele, um sino muito poderoso, e, portanto, ele passou a infância ouvindo aquele sino, marcando todas as horas. O sino ressoa na obra inteira do Drummond. Tem poemas como Anoitecer, né? É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes, etc. Todo um poema sobre a cidade, mas a lembrança do sino, né? Fraga e Sombra, um outro poema, certamente escrito no Rio de Janeiro, com a paisagem do Rio, mas lembrando um sino, sempre tem um sino tocando na obra do Drummond. A própria Máquina do Mundo só aparece ao poeta porque o som de um sino, né? Novamente o mesmo sino aparece ali e ressoa nele, assim como o poema, um incrível poema, maravilhoso poema Relógio do Rosário, também é sobre o sino da Matriz do Rosário. O poema Relógio do Rosário é sobre a experiência da dor universal, a dor de viver, a dor coletiva, a dor humana, a dor dos bichos, a dor de tudo. E isto, portanto, tão universal, né, nesse sentimento, e tudo isso com o sino Relógio do Rosário, a Matriz do Rosário, aquela que estava ali, colada na casa dele. Agora, há uma história trágica nisso, porque o Pico do Cauê, que é esse que é tão importante na sua memória, ele foi explorado pela Vale e ele se tornou uma cratera, a montanha desapareceu. E nesse processo das dinamitações da mineração, a igreja desabou e caiu, então não existem mais nem o pico, nem a montanha, nem a igreja. É interessante você dizer isso, porque o sino não existe mais enquanto objeto, mas como ele está tocando, hein, Snake? Como ele está tocando e a gente precisa ouvir esse sino. Eu vou pedir a você para a gente dar uma paradinha e ouvir um outro autor que também vai falar sobre Minha Poesia, Minha Terra. Vamos ouvir? Eu acho que não é um traço da literatura brasileira ou dos escritores brasileiros. Ao contrário, acho que é um traço geral assim, das literaturas, né? Os autores encontram nas suas
nas suas cidades, nos seus lugares, né, na sua terra natal, ou nos lugares onde eles cresceram, onde passaram momentos decisivos das suas vidas. É um manancial de experiências que vão servir para a sua escrita, né, para a sua literatura. Então é uma matéria, né, é uma matéria muito importante porque ali se forma uma personalidade, são as inclinações ligadas à natureza, ao espaço, à psique, ligadas à língua, né? A língua está ligada ao lugar em que se nasce. Então, acho que ela é da literatura de um modo geral. A Itabeira do Drummond é decisiva, né? Drummond igual a Itabira, aquilo não é 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, como ele diz. Então, ele e a formação geológica da Terra estão fundidos, né? A experiência contemporânea ela é mais ela é mais fluida, não é assim? As informações, assim, tudo circula para além das fronteiras. Então, essa diluição de fronteiras acabou levando assim, no bojo o próprio gosto pela singularidade de uma terra natal, de uma terra onde se viveu, onde se ouviu. Então, acho que eu diria que, de maneira geral, os autores foram ficando mais livres dos seus laços com a terra. O que não é exatamente nem bom nem mal. Eu acho que não é só realmente diferente. Que tantos outros autores da nossa terra brasileira têm o lugar onde nasce como uma fonte assim de inspiração, Wisnik? Você citou muito bem. João Cabral, né, é um poeta que, assim, a memória pernambucana, né, o mundo pernambucano, a textura daquele mundo, aquilo está na poesia dele sempre, né? Mesmo quando ele está na Espanha, ele tem os poemas sobre Sevilha, né? Aquilo sempre é uma relação, como se fosse assim um contraponto com Pernambuco. Manuel Bandeira também, né, tem uma relação, tem uma coisa da memória recifense, né, que faz parte dessa coisa. A infância para os poetas líricos, uma espécie de lugar prodigioso da memória, é um tesouro, né, porque ali é o lugar das primeiras descobertas, né? O mundo tem um impacto de revelação que depois nunca mais vai ter igual, né? A gente vai ter que dar uma paradinha na nossa conversa, tá boa a nossa conversa, não tá, gente? Mas eu convido vocês e também o Wisnik para a gente ver a dica literária da nossa produtora Maíra de Assis no quadro Leituras. E o Trilha de Letras volta já. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Esse trecho de Vidas Secas de Graciliano Ramos é um exemplo da ligação entre o escritor brasileiro e a sua terra. E no caso de Graciliano, são muitas terras, porque a migração entre as diversas cidades nordestinas marcam tanto a trajetória quanto a obra do escritor. Vidas Secas é um dos clássicos da literatura brasileira. Ele traz personagens típicos da região e características do relevo da área. E assim, podemos mergulhar no espaço criado pelo poeta e mergulhar também na escrita que ele proporciona.
Estamos de volta com o Trilha de Letras de hoje, que recebe o grande ensaísta e também músico José Miguel Wisnik. A gente fala sobre Minha Poesia, Minha Terra, nossos grandes autores brasileiros que escreveram com muita força sobre a sua terra. Mas antes da gente continuar a conversa, Wisnik, a gente tem um quadro, o Dando a Letra, e a gente vai ouvir agora projetos literários ou até livros de autores que estão iniciando e que estão divulgando a sua obra. Vamos acompanhar? Vamos lá. Num dia de frio e céu pálido, é a melancolia que fala, enquanto caminho calado pela Avenida Rio Branco, buscando um certo encanto nesse inverno sarcástico. Sou carioca que gosta de tempo nublado e perambula em silêncio no centro da cidade, fumando um cigarro atrás do outro, para aliviar um certo desconforto sem sucesso. Que senta num café na Cinelândia e pede um expresso. Vejo assim o seu nome nas luzes de neon. Vejo assim o seu rosto nos cartazes do Odeon. Meu nome é Hudson Pereira, eu sou poeta e autor do livro Café Expresso e Outros Poemas, lançado em 2016 pela Dausli Editora. Os meus poemas falam sobre atravessamentos emocionais existenciais, como amor, desilusão, dor, tendo como pano de fundo a cidade e o caos urbano. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, é só procurar no Facebook, Poeta Hudson Pereira, ou no Instagram. É bom, né? Diante de tudo isso que a gente falava aqui, a gente vê pessoas que estão com obras novas ou projetos literários, né, Wisnik? Quer dizer, essa montanha, ela continua reverberando, a gente pode dizer isso. Com certeza, exatamente. Não é? E como isso é bom. Aliás, por falar em reverberar, a gente não pode deixar de dar uma passadinha pela música na sua vida e na sua obra, Wisnik. Essa música que está paralelo, né, com o seu trabalho com literatura. O quanto ela é importante na sua vida, o quanto você levou essa música junto. Porque a palavra escrita na poesia, né, é uma palavra silenciosa, que a gente lê em silêncio, né? Literatura a gente mergulha assim num poço, né, pessoal, assim, e esquece tudo e fica ali, em silêncio quando a gente lê. Mas as palavras na poesia, elas são palavras que têm ritmo, que têm sonoridades, que têm música, né? Muitas vezes estão querendo canção, né? As canções, por sua vez, são uma forma de poesia cantada. E a canção é muito forte no Brasil. A canção é alguma coisa que é uma forma de poesia que tem, no país pouco letrado, como a gente estava falando, muitas vezes é a poesia cantada que supre uma certa deficiência da poesia, da leitura, e a canção, às vezes, segura as pontas dessa coisa, como veio na tradição aberta por Vinícius de Moraes, que é exatamente o poeta que tinha o sonho de fazer canção sempre e acabou realizando isso e nessas duas frentes, e que abriu um caminho que foi seguido por tantos, né? E você fala que é tão brasileiro, e é legal porque a gente percebe que todos esses poetas ou escritores que você fala, como ele coloca, né? Como é que eles colocam o nosso Brasil em pauta. E a gente está falando de Minha Poesia, Minha Terra, e o Brasil é muito cantado e muito escrito, não é, Wisnik? Isso também é muito bom. Exatamente. Então, quer dizer, todas essas obras literárias e essas canções, elas carregam consigo a experiência brasileira, né? Que é uma experiência muito diversa, né? Uma coisa que nós falamos desses autores nordestinos, outra coisa do Minas Gerais, que é por si só um universo, né? São Paulo, que vem dessa tradição, já é uma maneira de estar ligado ao lugar, a cidade de São Paulo, como ela está em Mário de Andrade, como ela está em Oswald de Andrade, mas como ela está em Arnaldo Antunes, para citar um autor contemporâneo que tem a ver com isso, música e poesia, né, e performance. A gente vê que Drummond seguiu um caminho tão positivo em relação a isso. Porque ele traz esse mundo para a gente, traz Itabira para nós e abre caminhos para novas possibilidades para que a gente pense e reflita. Exatamente. Tem um verso dele no poema América, famoso, que diz, né, uma rua, né, em Itabira, uma rua dá em todos os lugares do mundo, né?
Ou seja, a rua Itabira... E quando ele vai escrever durante a Segunda Guerra Mundial sobre o estado do mundo em chamas, ele diz, eu não posso escrever nada se eu não voltar a Itabira. É de Itabira que eu tiro tudo que eu sei, né? Ele diz, é ali que tem aqueles bois, meus pais, meus tios, minha família, aquele lugar, aquele mundo. É dali que eu só posso entender o mundo se eu extrair daquela minha relação verdadeira, sempre presente com esse lugar de origem. Por isso, uma rua em Itabira dá em todos os lugares do mundo. E dá na gente também, Exatamente, no leitor, né? Todos os Chega lugares pertinho, que estão em nós. Que somos, exatamente. Nós. Que somos nós. E a gente ouve isso e faz a gente pensar o seguinte, né, Wisnik? Que bom que a gente tem acesso a tudo isso. Que maravilha a gente poder ter acesso a tudo isso. E como você faz esse programa, quer dizer, abrir essa possibilidade, o quanto isso é bom, né, para mais gente e do mais que for possível, né? Se a gente vai abrir para mais gente, vamos ouvir mais uma opinião, né? A gente vai ouvir o nosso autor falando de novo sobre Minha Poesia, Minha Terra. É uma terra imaginária que você vai construindo com a sua experiência, com a experiência do autor, que por sua vez, com a sua experiência, construiu um outro lugar. E o que é muito curioso é que esses lugares contados ou narrados ou apresentados, representados, expressos na literatura, eles constroem de fato lugares. Então, realmente, quando você vai à Bahia, quando você vai a Salvador, imediatamente você pensa no Jorge Amado. Você chega a Salvador do Jorge Amado, do Dorival Caymmi. Você não chega a Salvador assim... Como é Salvador? O que é Salvador? Não existe Salvador do zero, entendeu? Assim, uma página em branco, não existe. Você chega, você já pensa em Mar Morto, você já pensa em Gabriela, você já pensa em Dona Flor. E alguns deles, inclusive, nem são contados exatamente em Salvador, alguns são em Ilhéus, mas não importa. Não existe um lugar a que você chegue, repito, como se você chegasse numa página em branco, você aquilo... Mesmo que você não tenha ouvido falar nada sobre aquele lugar específico, sabe? Você vai a uma cidade sobre a qual você nunca leu nada, mas você já leu sobre outras cidades. Então, aquela cidade, ela existe em comparação com as cidades que você conhece, em comparação com as cidades sobre as quais você já leu alguma coisa. Wisnik, falar de poesia e terra é sempre algo muito sagrado, eu acho que na vida dos nossos poetas e dos nossos autores. Se você tivesse que destacar na obra do Drummond, por exemplo, que é o autor que a gente está falando mais aqui no programa, o que teria sido mais sagrado para ele na Itabira, na vida dele, na infância dele? Eu acho que esse conjunto de mundo que era um lugar, um pequeno lugar assombrado por um acidente geológico, não é? Descomunal, todo aquele ferro que depois entrou no olho guloso do mundo, né? O mundo quis abocanhar aquele ferro, e aquele ferro, no entanto, estava ali junto de um mundo de relações, vamos dizer assim, de relações muito próximas, de pessoas que vivem uma proximidade humana com suas limitações, mas que tem ali, eu diria, a vida em pequeno, né, em pequena escala, mas sempre em Itabira, assim, marcada por uma espécie de rasgo de enormidade, porque ali tinha uma coisa colossal ao mesmo tempo, que acaba se relacionando forte com o mundo. Ele tem um poema sobre o cometa de Halley, que passou, não é? Eu acho que em 1910, justamente. Passou, e ele fala de Itabira vendo o cometa de Halley. Ele achava, e se dizia que o cometa ia varrer a Terra e era o fim do mundo. Então, que todos esperando um fim do mundo, que a verdade não veio como uma espécie de maravilha, né? E aquilo chicoteia de luz a minha vida inteira, ele diz. É isso que eu falo dessa questão do atual, né? Como Exato. Itabira está tão presente,
como ela está tão forte no Drummond, na gente, como as nossas próprias cidades acabam sendo presentes e fazem parte da nossa vida, nos transformam e a gente tem sempre que se transformar para melhor, né, Wisnik? Eu concordo com você, de coração. Wisnik, eu vou pedir a você que você leia um poema do Carlos Drummond de Andrade, pode ser? Que você escolha agora aqui para a gente, dentro do seu livro Maquinação do Mundo, e que você brinde, né, o público do Trilha de Letras com um poema do Carlos Drummond de Andrade, lido pelo José Miguel Wisnik. Itabira. Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina. Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Nossa, é o que a gente diz em relação à poesia. Às vezes curta, às vezes tão intensa, às vezes tão forte, e como essa terra entra na gente também. Né, Exatamente. Wisnik? Carlos Drummond de Andrade tinha esse poder, outros tantos poetas brasileiros. Que bom ser brasileiro, né, Wisnik? Eu também acho. Eu acho maravilhoso. Cada vez que eu vejo uma poesia dessa, um texto tão brilhante e que toca tanto a gente na alma, eu fico tão orgulhosa, gente. A gente precisa ler mais, conhecer mais os nossos poetas. Com certeza, Kátia. Estamos falando a mesma linguagem. Não é? E Isso. conhecer a nossa terra, porque ela está escrita também, né, Wisnik? Exatamente. José Miguel Wisnik, foi um prazer ter você aqui no Trilha de Letras, conversar sobre um tema tão rico e tão peculiar. Eu quero que você volte outras vezes para a gente falar mais ainda de outros temas, tá bom assim? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a por você, isso. prazer tê-lo aqui com a gente no Trilha. Gente, a gente termina o Trilha, olha só que pena, né? Mas a gente volta na próxima semana com mais um ótimo programa. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui.